maio de 2009. Em uma manifestação de sem terras em Brasília, o então ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, ataca os produtores rurais e os chama de vigaristas. Não confiem nesses vigaristas que estão querendo usar vocês contra o meio ambiente. Depois da repercussão negativa de suas palavras, Mink afirma que não era exatamente isso que pensava. Ele não contava que logo teria pela frente Giovanni Queiroz, preparado para defender os pequenos produtores. Com a palavra, o deputado Giovanni Queiroz. Senhor presidente, senhor ministro, senhores deputados, eu vou ser bem objetivo. Bem objetivo até porque, ministro, quando o senhor disse que falou e não pensava o que falou, eu não sei se eu devo falar para o senhor, porque de repente o senhor está dizendo coisa que o senhor não pensa aqui para nós todos. Aí é o verdadeiro vigarista, não é verdade? Aquele que tapeia, engana, lubridia, não é verdade? Esse é o verdadeiro vigarista. Fala o que não pensa. Para tapear, para enganar. Então, ministro, essa nossa mágoa, e eu sou produtor rural, eu não só defendo o produtor rural, não, eu sou produtor rural. Então isso não vai acabar. Eu acho que só acabaria em termos, né? Se o presidente da República o demitisse do ministério. Aí sim, nós estaríamos um pouco resgatados daquilo que foi o tamanho da ofensa que o senhor fez a quem trabalha e produz nesse país para alimentá-lo, tá certo? Alimentar todo o cidadão brasileiro e exportar para tantos outros países que passam fome. Então, fica aqui o primeiro desabafo nessa linha. Segundo, é da forma arbitrária e irresponsável, né, com que o IBAMA tem atuado, particularmente no estado do Pará. Não pode comprar boi de área desmatada. Eu quero saber se tem um boi produzido no Brasil que não tenha sido de área desmatada, a não ser no Marajó ou na Ilha do Bananal. Eu quero saber se tem um boi, ou se alguém aqui toma café que não tenha sido em área já desmatada. Então, por ter desmatado, nos resgata um pouco o presidente da República quando diz: quem desmatou quando veio para essa região da Amazônia não pode ser chamado de bandido. E disse na sua frente, com a lucidez que o presidente teve naquele momento extraordinário, resgatou um pouquinho para aqueles tantos milhões de brasileiros que para lá foram, trabalharam, produziram, chamado pelo país e ser chamado de vigarista. Chega a ser ridículo, mas o presidente resgatou parte dessa ofensa que o senhor havia feito a nós. Resgataria mais se eu demitisse do ministério. Porque os senhores, nós temos lá, eu desmatei, eu fiz corte raso, exigido pelo governo, porque senão eu não receberia meu documento, meu título da minha terra. Eu fiz porque era obrigado a fazê-lo. Perfeito? E todos que o fizeram dessa forma. Agora, de repente, nós desmatamos e somos penalizados e o nosso boi não pode ir para o frigorífico porque é boi de desmatamento. Desmatamento feito há 10, 15, 20, 30 anos, autorizados pelo governo, estimulados pelo governo, para incorporarmos a Amazônia ao Brasil, para ajudarmos a produzir um pouco mais para tirar da miséria e da fome milhares de brasileiros. Às vezes dá vergonha de ser brasileiro, porque vê um país tão rico como este e o nosso povo tão pobre. Ou dá vergonha de ser brasileiro, por ver tantos homens de bem neste país e o Ministério da importância de Vossa Excelência ser ocupado por um homem como o senhor, que fala o que não sente, diz o que não sabe. Como Vossa Excelência que afirmou, dá vergonha de ser brasileiro. Então, senhor ministro, o senhor está prejudicando em muito a nossa região. Mas é muito. O produtor rural daquela região, os frigoríficos já estão fechando a plataforma O Bertim fechou a plataforma de Tucumã, já o segundo turno de Marabá foi extinto, já perdemos lá 800 pessoas nos frigoríficos, vamos perder mais 3 mil, meu líder. Mais 3 mil, por uma ação irresponsável do Estado representado pelo seu ministério, com o Ministério Público Federal, que na onda do Greenpeace também fez o procedimento, fazendas que estão na lista do IBAMA. O que é a lista do IBAMA? Uma multa porque pescou na época errada. Está na lista. Não pode comprar boi. A fazenda é uma vigarice. Porque foi multado, nem direito de defesa teve, e já é culpado, já tem que ir para a cadeia, já tem que ir para a guilhotina. É um ato irresponsável, ministro. É um ato irresponsável, que seja do Ministério do Trabalho e Emprego, sobre trabalho escravo, sem ter sido condenado, não é justo que antes ele já seja penalizado, que ele tenha direito de defesa. Isso é princípio fundamental dos direitos humanos. Direito de defesa. Lamentavelmente, o que vocês estão fazendo é uma anarquia com o Brasil, com quem produz e trabalha nesse país. Então, o senhor vai tomar providência para contender
que o presidente da República tanto gosta de falar, que é realmente uma riqueza extraordinária do Pará, porque tem passivo ambiental. Pare com o coco lá produzido. Pare com o arroz do Rio Grande do Sul, o senhor pare de comer amanhã. O senhor não use mais camisa de algodão, porque é produzido no Cerrado Goiano, ou do Mato Grosso, ou do Nordeste, em área desmatada. O senhor sabe disso. E fica com esse ato demagógico jogando para a imprensa em prejuízo do setor produtivo. Essa vergonha eu não quero ter mais como brasileiro, de ter homens irresponsáveis em cargos tão importantes. Que o presidente da República ainda reflita um pouco mais e vá à frente para resgatar para nós todos brasileiros a condição de honra, demitindo Vossa Excelência do Ministério, porque Vossa Excelência não merece o cargo. O povo brasileiro não aceita esse tipo de afronta e de assinte que Vossa Excelência pratica. E vem aqui dizer que disse o que não pensa. Olha que vergonha. O país tem um ministro que diz o que não pensa. Olha que vergonha. Eu acho que o senhor devia sair daqui e pedir demissão. Seria o melhor que o senhor faria para todo o Brasil. Giovanni Queiroz. Coragem para lutar pelo desenvolvimento.